A cidade e suas histórias. Você sintoniza ZYU 752 9 FM, transmitindo em 87.9. Jornalismo 9 FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação: Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, dia 24 de julho, estamos aqui às 8 horas e 3 minutos com mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias. Edição de hoje que recebe o deputado estadual Caio França, do PSB. Caio, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, agradeço aqui aos amigos da Rádio 9 FM, um prazer poder retornar nessa rádio, nessa manhã produtiva aí, para que a gente possa falar um pouco sobre o mandato, já se avizinhando aí as convenções partidárias, então muito assunto pela frente. Obrigado pelo convite. Com certeza. Também aqui nos trabalhos técnicos, Neno Alvarez, sempre lembrando que você ouve não só o Jornal Manhã de Notícias, como toda a programação da 9 FM pelo 87.9 para a região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site 9fmsv.com.br. Você também pode ouvir a 9 FM diretamente no seu celular pelo aplicativo para as plataformas Android e iOS. Quem nos segue no Facebook também pode assistir a nossa live, que já está rolando. O endereço é facebook.com/9fmsv. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita Neno Alvarez, eu aqui ao fundo, e depois, na sequência, o deputado Caio França. Você também pode participar conosco desta edição via WhatsApp. Mande seu bom dia, o seu recado, a sua pergunta pelo número 13991214342, 13991214342. Vamos agora ao vivo com o nosso comentarista aqui da 9 FM, repórter de A Tribuna, Sandro Tadeu, que nos traz o destaque dessa terça-feira. Sandro, muito bom dia. Olá, bom dia, Bruno, bom dia, amigos da Nova FM. E o destaque de hoje não poderia ser diferente, sobre a questão política. A nossa Baixada Santista tem sido cada vez mais frequentada pelos deputados federais, né, que aproveitam esse momento da campanha já para fazer uma apresentação do seu trabalho, dos seus trabalhos, enfim. E hoje vai estar aqui na nossa região a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, que é uma pessoa muito conhecida, foi ex-prefeita de São Paulo, militou no PT, no PSB, e hoje estará em Santos para participar de um bate-papo com os filiados do PSOL. A princípio às 4 horas, para discutir a política de assistência social, que é uma política pública muitas vezes esquecida, né, pelos gestores públicos, e mais no período da noite, no Sindicato dos Bancários, às 19 horas, ela estará conversando com os filiados do PSOL. Muito bem, Sandro, aí está a participação dos deputados federais. A gente vai ver muito deputado aqui passando pela região, né, até para tentar angariar alguns votos. Sandro, nós estamos aqui no estúdio com o deputado estadual Caio França, do PSB. Você teria alguma pergunta para fazer ao deputado? Sim, com certeza, Bruno. Primeiro, bom dia para o deputado. E eu gostaria de saber dele a respeito desse clima entre o PSDB e o PSB na Assembleia Legislativa. Muita gente tem dito que o PSDB tem agido de uma forma, feito uma oposição talvez até mais ferrenha que os próprios deputados do PT e do PSOL nas últimas legislaturas, quando sempre tinha um tucano à frente do governo. Eu queria saber o posicionamento do deputado Caio França em relação a isso, e também uma declaração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo que a bancada do PSDB não poderia ser responsabilizada por erros da atual gestão do governo. Queria saber a opinião do deputado em relação a essas duas questões. Fala, Sandro, bom dia para você aí, meu amigo. Prazer falar contigo. Vamos lá, eu já até te passei sobre o assunto, mas reforço aqui. Nós estamos tentando, na Assembleia Legislativa, votar alguns projetos relevantes. E o principal deles hoje é a extinção da carteira do IPESP, que são advogados e serventuários que ao longo dos anos foram contribuindo, e alguns se aposentaram e outros continuam contribuindo.
O projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia pelo governador Geraldo Alckmin. Então foi o Geraldo Alckmin que encaminhou esse projeto à Assembleia. E a gente está insistindo muito pela votação dele, porque é um órgão que hoje não há necessidade de existir mais. Você vai enxugar a máquina pública e, claro, o governo vai conseguir recuperar esse recurso de imediato e vai continuar pagando aqueles que têm o seu direito. É um projeto, Sandro, já consensuado. Portanto, eles concordam, aqueles que são beneficiários concordam com o projeto. Os advogados, a OAB, os próprios serventuários da Justiça. Então, não há nenhum motivo dessa oposição, dessa dificuldade que a bancada do PSDB especificamente faz hoje na Assembleia. E, claro, votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias também, que vai dar um norte aí para o que vai ser gasto para os próximos anos, próximos 2 anos de orçamento. Muito importante também, hoje a Assembleia Legislativa é a única Assembleia que não está em recesso ainda. As câmaras municipais, o próprio Congresso Nacional já está em recesso e a Assembleia Legislativa de São Paulo não ainda, porque nós não votamos a LDO. Mas mais do que entrar em recesso, que enfim, é importante para você poder também fazer algumas visitas nas bases, etc. Eu diria que a votação do IPESP muito me estranha. A postura não é estranha a palavra certa, né? A palavra correta é a inconformidade mesmo, né? A maneira como o PSDB se comporta hoje na Assembleia Legislativa, indo contra um projeto do próprio governador Geraldo Alckmin, que foi o autor. Então, as palavras do prefeito Bruno Covas, a quem eu respeito muito, é meu amigo, mas ele talvez não conheça de fato a pauta da Assembleia Legislativa hoje. Bom, você está aí, Sandro? Sim, tá certo, Bruno. Acho que foi importante esse esclarecimento do deputado, né? Até porque é importante, né, os ouvintes conhecerem, né? Até porque o deputado, eu já conversei com ele sobre esse assunto pelo jornal A Tribuna, né? Mas até como a Nova FM, aproveitando a audiência na cidade de São Vicente, em especial, né? Mas como todo o litoral sul, em Santos também, é importante esse esclarecimento até para mostrar para os ouvintes, né? Como que às vezes funciona essas relações, né? Porque nem sempre aquilo que é o ideal é o que acontece na prática, na política, né? Acho que é isso, Bruno. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Até mais. Muito bem, está aí a participação de Sandro Tadeu. Muito obrigado, Sandro. Ele que é o nosso comentarista aqui, geralmente às segundas-feiras na Rádio 9 FM. Agora, 8 horas e 10 minutos. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera neste momento com 6 embarcações. O clima é encoberto, o tempo de espera tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Guarujá é de 15 minutos para poder embarcar. Já a travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá operando somente como embarcação, clima também coberto. Tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações, clima assim como nas outras também coberto. O tempo previsto de embarque é de 12 minutos. Agora 8 horas e 11 minutos. Estradas. E a Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que do quilômetro 40 ao quilômetro 55, sentido litoral, está interditado por causa de obras no local. Já do quilômetro 12 ao quilômetro 10, lentidão sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. Na interligação do Planalto, do quilômetro 1 ao quilômetro 8 da Imigrantes, do quilômetro 8 ao quilômetro 1 da Anchieta, bloqueada devido à neblina. Agora 8 horas e 11 minutos. E simplificar o projeto do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá foi a forma encontrada para conseguir tirá-lo do papel mais rapidamente. A ideia original era fazer um grande terminal de passageiros em uma área outorgada ao município. Porém, foi decidido mudar e fazer um terminal provisório em uma área já consolidada, pronta para receber obras. Deputado, essa questão do aeroporto de Guarujá, aeroporto metropolitano aqui, até para a região, né, que vai operar com aeronaves de médio e pequeno porte, é uma questão que se arrasta há muito tempo. Eu lembro que desde então prefeito Farid Madi, ele já defendia essa bandeira do aeroporto. A prefeita Maria Antonieta,
ela falava que iria deixar o aeroporto como legado, queria tentar viabilizar o aeroporto até o final do mandato dela, não conseguiu, e parece que finalmente, aí chegando na metade do mandato do Walter Suman, parece que agora sim o aeroporto vai sair do papel. Verdade, fazer uma saudação aqui ao meu amigo prefeito Walter Suman, que repensou no projeto. O Guarujá, enfim, é uma cidade turística e que deve ter um movimento muito razoável, mas que também, às vezes eu falo assim, no poder público, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, não dá para ter o ótimo, vamos fazer o bom primeiro, e aí depois, por consequência, a gente consegue ampliar. Eu conversei com alguns especialistas da área da aviação e tal, e eles me falaram, de fato, o aeroporto do Guarujá, ele tem condições, ele tem uma pista boa, adequada, estendida, não tem muitas residências, não tem uma área urbanizada no seu entorno, então isso facilita também. Mas o importante é que ele possa ter noção daquilo que vai ter de pessoas todos os dias chegando por aqui ou saindo daqui, né? A gente tem ainda um problema sério, que é a chegada, a balsa, né? Também acaba sendo aí um incômodo para quem ou sai do Guarujá ou quer chegar no Guarujá. Mas o aeroporto é um passo grande e o governador, inclusive Márcio França, se prontificou em ajudar com uma parte, com recursos aí para poder fazer a urbanização do entorno, e depois a iniciativa privada que vai cuidar, né, do galpão, para que tenham as empresas aí de aviação que possam explorar. Então, muito contente em ver esse projeto efetivamente saindo do papel. Acho que até o final do ano a gente já vai ter aí a possibilidade de você, para ir para Brasília ou para ir para outros lugares aqui do Brasil, você poder fazer o embarque já aqui no Guarujá. Agora, deputado, essa ideia que está exposta no projeto de ter embarcações que levem passageiros do terminal de Santos, talvez saindo do Concais até a base aérea, o que você pensa em relação a essa ideia? Até uma forma de viabilizar, até como você disse, uma alternativa para não ter que pegar a balsa, por exemplo. Não, é boa a ideia, claro que é boa. As embarcações, elas cumprem uma tarefa ali, né? Assim, importante. É claro que não é o ideal ainda, mas acho que todas as possibilidades que a gente tem de facilitar a vida daquele que está fazendo uma opção por uma viagem e está escolhendo o Guarujá, porque vamos ser franco também, no fundo, mesmo morador aqui de Santos, ou de São Vicente, Litoral Sul, às vezes o tempo que se leva para ir ao Guarujá é quase o mesmo tempo de você ir a Congonhas, né? Assim, sei lá, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, um pouquinho mais, e lá você tem mais opção. Então, tudo que a gente puder incrementar aqui o Guarujá é mais importante, é melhor, porque senão a competição com Congonhas é desleal, né? Pelo que representa, pelo tamanho, enfim, a gente não pode esquecer, porque nós temos outros aeroportos espalhados pelo estado de São Paulo, inclusive, Marília, Campinas, Rio Preto, Ribeirão Preto, que são menores também e que eles prestam um bom serviço, ajudam a região a se desenvolver, etc. Então, acho que o do Guarujá também tem esse perfil, e penso que foi uma escolha acertada de reduzir o seu tamanho no primeiro momento, para que ao longo do tempo ele possa ir melhorando. E essas incrementações aí de pegar o passageiro do Concais direto para lá, sem ter um custo nisso na passagem, pelo menos diretamente falando, isso tudo é um facilitador aí que tem que existir mesmo. 8 horas e 16 minutos. E a Prefeitura de Santos deu mais um passo para o início das obras do conjunto habitacional Tancredos Neves 3, em São Vicente, que terá 1.120 apartamentos para famílias de baixa renda. Foi publicado no Diário Oficial de ontem a doação do terreno para o Fundo de Arrendamento Residencial, ligado à Caixa Econômica Federal, que cuida de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A medida é necessária para que ocorra a migração da obra para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Inicialmente, o conjunto faria parte do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, do governo federal. Serão erguidos prédios com 4 andares, totalizando 1.120 apartamentos, como dito, em uma área aí de quase 35 mil metros quadrados na cidade náutica. Cada um custará cerca de R$125 mil, sendo R$95 mil saindo dos cofres da União e 30 mil bancados pelo governo do estado, de acordo com a Coab Santista. Deputado, nós vivemos, acho que um dos grandes problemas aqui da região é o déficit habitacional. Nós falamos tanto de Santos como o polo gerador de emprego e
motor econômico da região, mas Santos tem a maior favela em palafitas aqui da região. Essa notícia vem pelo menos para acalmar um pouco essa questão do déficit ambiental, né? Habitacional, desculpe. É verdade, a gente tem um cálculo aqui que só em São Vicente o déficit é de mais ou menos quase 20 mil unidades. E olha que nós fizemos entregas importantes ao longo desse período aí. Eu posso falar que a habitação, dentro do nosso mandato aqui como deputado, foi um dos principais setores que a gente conseguiu avançar. Conseguimos avançar no Primavera Penedo, que era um conjunto muito antigo ali na Augusto Severo, na linha azul, já indo para Imigrantes, conjunto que ficou 20 anos parado em frente ao Charmes Motel. Tivemos a entrega do Tancredo, esse que você está dizendo mesmo, a gente conseguiu entregar São Vicente, né? O povo de São Vicente já está morando lá hoje, o pessoal que morava no Sambaiatuba, no Caminho das Índias, Batuíra, enfim, no Bugre, hoje já mora em São Vicente, são 1.200 unidades que nós entregamos lá. Vamos entregar, ainda no próximo mês, eu acredito que em agosto, o São Vicente H, que fica no Catarina de Moraes, atrás do ginásio do Dondinho, uma obra também que a gente conseguiu dar início logo no começo do nosso mandato. E aí, esse caso aí especificamente, foi uma parceria, né, que São Vicente fez com a cidade de Santos, através da Coab Santista. Tem o aporte do governo do estado, da Casa Paulista, mas foi muito bem feito esse acordo, porque embora a gente estará recebendo os moradores de Santos, que são sempre muito bem-vindos, mas é uma área que está em São Vicente, e mais do que tudo, a gente também tem um déficit muito grande, então a gente exigiu que os primeiros moradores utilizarem aí, ganharem a sua casa nova, fossem de São Vicente. Então agora deve ter mais uns 2 anos de obra, pelo menos, para que possa ter essas obras aqui da parte em São Vicente, mas dos moradores de Santos. Lembrando que a gente tem um problema na região, que o nosso solo é muito ruim, é um solo muito argiloso. Então isso tudo cria uma dificuldade, porque o custo é mais alto do que em outras regiões do estado. Eu já vi unidades sendo construídas por menos de 90 mil reais. Aqui você viu aí que a conta final é 130, 120 e poucos mil reais por unidade. Então, uma conta que acaba ficando um pouco mais alta, mas aí são as condições geográficas aqui que a gente se encontra hoje. Mas é uma notícia boa aqui. Tem outros conjuntos também, por exemplo, atrás do Centro de Convenções, a gente já tem 3 milhões de reais para poder retomar aquela obra do Centro de Convenções. Em Santos mesmo, a gente conseguiu assinar mais 4 unidades habitacionais, uma delas no Jabaquara. Assinamos agora com o município de Cubatão um convênio também para o conjunto Mantiqueira, que fica na área continental de Santos, e também uma outra parte em Cubatão, ali em frente ao Tiplan, ao terminal integrado portuário. Então, habitação é um tema que sempre me estimula muito e que a gente conseguiu ter avanços importantes aqui na Baixada. Aliás, essas obras de habitação ali na área do Centro de Convenções, elas fazem parte talvez de um projeto de revitalização daquela área, né? Impulsionado também bastante pela prefeitura, que vai levar diversos equipamentos ali para aquela região. Tem razão, uma área que estava muito judiada, continua ainda, mas já muito melhor para quem frequenta ali todo dia, e é a porta de entrada para quem vem do litoral sul para São Vicente ou para Santos mesmo, passa por ali. Então a gente precisava dar uma recalchutada por completo. O prefeito teve uma atitude corajosa, acabou com a Feira do Rolo que existia ali todos os fins de semana, que também trazia um ambiente não agradável para quem ficava por ali. Então, sempre difícil, porque são mais de 200 permissionários que acabam também tendo seu ganha-pão ali, mas não tinha condição de fazer. Tinha uma decisão do Ministério Público, da Justiça também, então o prefeito cumpriu na íntegra. Ali nós teremos uma nova rodoviária, que também deve ser entregue aí até setembro, eu acredito. Teremos um centro de inovação, que aí sim eu consegui um aporte de 2 milhões do governo do estado para fazer ali a criação de pequenas empresas, startups e que concursos do Sebrae, orientações aí também para quem quer empreender aqui na cidade. Teremos a nova sede da Polícia Militar, que também já está dando para dar uma cara ali, para quem passa por ali já deve estar vendo, já está com formato. Teremos a nova sede da Guarda Municipal e também a nova sede da Secretaria de Educação. Então, vai ser um ambiente arejado, e não podia ficar de fora o conjunto habitacional, né? Porque aquele conjunto já está ficando parecido com o que era o Primavera Penedo, de tão largado que está. Então, aí é a demonstração de ineficiência do poder público. Por isso a gente conseguiu aí um recurso. Assim que a cidade saiu do cadastro de inadimplência, a gente conseguiu pegar esse dinheiro, já está em fase final de licitação. Nós tivemos na primeira licitação, eles fizeram um recurso por conta
de alguns problemas que as empresas encontraram. A gente fez uma nova licitação, já deve estar em breve aí anunciando a vencedora, e a gente retoma essa obra também importante atrás do Centro de Convenções para mostrar essa nova entrada da cidade, enfim, ali uma área que já foi palco de muitas realizações importantes. O Centro de Convenções já passou por Associação Paulista de Municípios, shows gigantescos. Eu cheguei aí em show da Ivete Sangalo lá no Centro de Convenções, e a gente pegou o Centro de Convenções num estado lastimável, sem condição de você colocar um funcionário para trabalhar lá, e agora a gente está dando uma solução para esse problema. Até um incêndio teve lá dentro. Até incêndio lá dentro, é verdade. Então, de tudo aconteceu lá dentro, agora num novo conceito. E lembrando também que o teatro, para esse momento, não será concluído. Nós vamos usar a obra do teatro para um outro equipamento que será a sede da Guarda Municipal. Ele não perderá suas características, portanto, se em algum dia a gente resolver retomar a obra do teatro, a gente poderá retomar, mas nesse momento, como o custo é muito alto, a Prefeitura optou por fazer a sede da Guarda Municipal, que ali precisa também, porque tem um ambiente, infelizmente, com muitos moradores de rua, e que precisa, às vezes acaba tendo, por diversas vezes, algum assalto e tal, então a Guarda e a Polícia vão interagir ali naquele trecho. 8h23. Registrar algumas participações aqui, o Florentino Gutierrez Prieto dando bom dia, o Antônio José Lemos Vasques também dando bom dia. E, deputado, ele faz uma cobrança aqui. Deputado, o seu tio Pedro Gouveia só asfalta uma Itá e não olha para as ruas do centro. É uma cobrança aí. Sabe que isso aí é sempre uma... Ele tem razão aí, porque a nossa pavimentação é muito antiga, e algumas das ruas são antes ainda do meu pai, quando foi prefeito. Então, meu pai foi prefeito de 96 a 2004. Então, você vê quantos anos tem alguns asfaltos nossos. Ele tem razão aqui em relação ao centro, uma parte, mas é sempre assim. Eu vou pra lá, o pessoal fala, pô, seu tio só olha pra praia, pro centro, não olha para a Continental. Aí, quando eu venho aqui, o pessoal fala, ó, pessoal, só fazem área Continental, não fazem aqui. Acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio aí de fazer isso. É claro que no caso da área Continental é muito importante, que tem ruas ainda sem pavimentação, sem calçamento, então você precisa priorizar. Mas não podemos esquecer aqui do centro também, que é um local muito frequentado, turisticamente falando, importante também. E para a cidade é o coração de São Vicente, uma cidade que não tem uma forte indústria, não tem o porto como tem a cidade de Santos. Então, o que é forte nosso aqui é o nosso comércio, e continuará sendo forte. Então, ele precisa ser frequentemente repaginado, né? Então, também faz parte aqui as ruas do centro, algumas delas já começaram também. Então, a gente conseguiu aí no final, no frigir dos ovos aí dos convênios, assinar mais de 20 milhões só em recapeamento asfáltico. Então é um recurso bastante considerável para fazer muitas coisas na cidade, e as ruas do centro também estão previstas. Agora, Caio, sendo tio do prefeito de São Vicente, filho do governador do estado de São Paulo, é um ônus ou é um bônus? Porque eu acho que a cobrança deve ser maior ainda, né? Por respostas. Pois assim, ossos do ofício, né? Eu já tive... Quando eu iniciei como deputado, o prefeito era o Billy. Então, assim, eu não tinha... Todo mundo sabia que eu não tinha muito contato. A gente ajudava aqui a cidade até onde conseguia, mas a cidade estava no Cadim, sem as certidões necessárias para receber convênios. Então, tudo isso dificultava muito. Hoje, ao contrário, né? Os problemas da cidade também são... As pessoas atribuem mais a mim, e eu não tenho problema nenhum de levar esse encargo aí, porque não posso querer só a parte boa de fazer parte do governo, né? Eu tenho que também ter... o outro lado da moeda, que são as cobranças mais acentuadas. Então, não tem problema nenhum com isso. A gente tem feito, eu acho que, em especial pela maneira como a gente pegou a cidade, o Pedro tem conseguido dar bons resultados, conseguiu mas parcelar todas as suas dívidas. Hoje a cidade pode celebrar convênios, a cidade pode receber empréstimos. Assinamos, por exemplo, uma parte desse recurso que eu falei, dos 20 milhões, ela vem do Desenvolve São Paulo, que é como se fosse o BNDES do governo do estado. Então a gente só conseguiu isso porque a cidade está fora do Cadim. A gente lembra que os últimos meses do governo do ex-prefeito não pagou salário de servidores, e hoje o Pedro, mesmo no momento difícil, aí consegue pagar tudo em dia. A gente trouxe equipamentos importantes aqui para a cidade em parceria com ele. Posso dar 2 exemplos que eram como se fossem cabeça de burro enterrado aqui em São Vicente, que era o AME, um ambulatório médico de especialidades, que hoje está na Avenida Presidente Wilson, uma avenida que é a principal da cidade, e conseguimos no finalzinho aí assinar o Poupa Tempo e trazer o Poupa Tempo para São Vicente, hoje dentro do Shopping Brisa Mar.
Outras cidades também fizeram a opção por colocarem dentro do shopping, porque tem segurança, estacionamento, enfim, e isso facilita um pouco a agilidade nesses convênios. Então são 2 exemplos aí de 2 equipamentos muito importantes que a gente conseguiu trazer para a cidade, graças à boa relação aí e as boas condutas que foram trazidas pelo prefeito Pedro em parceria com a Câmara Municipal também. Então não dá para eu só querer a parte boa, né? Eu também tenho que ter a parte da cobrança, faz parte. Deputado, você citou a questão do poupa-tempo. A Praia Grande também, né, tem um poupa-tempo dentro de um shopping. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor e na época era ainda a luta pelo AMI aqui em São Vicente e a ideia era que o AMI fosse instalado no Hospital São José. Por que não teve o AMI no Hospital São José e foi necessário aí o aluguel de um outro prédio ali na Avenida Presidente Wilson para poder instalar esse equipamento? Não foi só no Hospital São José, viu? A gente chegou a olhar o Hospital São José, depois fomos olhar o pronto-socorro da Náutica, que hoje é uma UPA, que está fechado também já desde o governo anterior. Nós estamos tentando fazer um esforço muito grande para reabri-lo. Acontece que algumas coisas. Primeira delas, no caso do São José, o São José, para celebrar convênios com o governo do estado, a gente tem algumas exigências. E uma delas são as certidões. E o São José hoje, ele não possui uma das certidões, né? Como o hospital passou por uma intervenção há muitos anos atrás, não foi possível quitar toda a sua dívida, nem o parcelamento da dívida hoje existe por parte da Irmandade, fica impossibilitada a possibilidade de fazer convênios com o hospital. A gente tentou lá criar, só que como o aluguel era muito alto do São José, praticamente 2, 3 vezes mais do que a gente paga hoje na Presidente Wilson, inviabilizou da prefeitura fazer esse convênio. Então, o governo do estado também acabou não permitindo, por isso que a gente acabou optando por um novo local. Fomos atrás de vários espaços, chegamos a pensar aqui no Hospital Ana Costa, mas ele funciona hoje. E aí, já na Presidente Wilson, já era um local que a prefeitura já tinha organizado para fazer uma locação para um outro equipamento também de saúde. Aí a gente falou, né? Poxa, o AMI tem uma coisa, embora a gente tá pagando aluguel, mas ele não tem nenhum real de custeio público do município. É 100% do governo do estado. Então, por esse motivo, né, da não possibilidade de celebrar convênio do Hospital São José com o governo do estado, que a gente acabou não conseguindo fazer lá. Porém, hoje, já foi inclusive anunciada pela prefeitura uma parceria, aí sim, da prefeitura. A prefeitura abre mão de algumas das certidões que o São José precisava ter para fazer uma locação. Nós estamos fazendo uma parceria com o governo do estado, que deverá aí assumir o hospital municipal. O pronto-socorro do hospital municipal hoje irá para o Centro Médico Martim Afonso, na linha amarela, ali com a Mascarenhas de Moraes. E todos os leitos que nós temos no CREI, hoje no hospital municipal, irão para o São José. Então o São José será também beneficiado aí com essas mudanças que nós vamos fazer. E o Centro Médico Martim Afonso, de especialidades, ele irá para a Rua João Ramalho, ali próximo à delegacia. Então, mesmo que a gente não conseguiu ajudar o Hospital São José através do governo do estado, indiretamente a gente está ajudando também, porque quando o governo do estado traz o Hospital Municipal, o CREI, para a sua rede, a gente abriu a possibilidade da prefeitura fazer uma parceria com o São José. Mas, só fazendo um esclarecimento também que eu acho que é importante sobre o AMI+. Ontem eu tenho feito várias prestações de contas e tal do mandato, em especial aqui em São Vicente. E as pessoas dizem, cara, eu fui no AMI+, e eu não consegui ser atendido. É importante falar, o AMI, ele tem o seu atendimento referenciado. O que significa isso? Você só vai lá com hora marcada, com o seu médico já garantido que vai ser o doutor fulano de tal, que ele é ortopedista, ou que ele é cardiologista, ou que ele é ginecologista, através de uma marcação da sua unidade básica de saúde. Então, quem está nos ouvindo, primeira fase, ir numa unidade básica de saúde, precisou de um especialista, ele vai te encaminhar. Muito provavelmente, aqui em São Vicente, ele te encaminhará para o AMI+, já com uma hora marcada. Então, não adianta ir no AMI que não será atendido mesmo. Ele tem um atendimento que ele é referenciado, assim como é o AMI de Santos e também o AMI de Praia Grande. A gente fala isso porque as outras cidades, como já tem mais tempo esse equipamento, já conhecem como funciona. Mas aqui em São Vicente, o prédio ficou bonito, bem localizado, e as pessoas vão lá direto. Eu quero ser atendido. Mas não é assim, né? Precisa passar por uma triagem. Aí então,
a gente usa esse canal aqui também para poder esclarecer as pessoas. Na linguagem popular, quando se fala em relação aos hospitais, ele não é um porta aberta, né? Não é porteira aberta, exatamente. Não tem um pronto-socorro lá o dia inteiro aguardando a população. Mas assim como são os outros AMEs, né? Se fosse, olha, o AME de Santos funciona... Não funciona assim também. Nenhum AME funciona assim. Todos os AMEs, eles são referenciados. E tem uma diferença no AME de São Vicente, que ele é o único da região que faz cirurgias também. Né? Ele faz pequenas e médias cirurgias. Cirurgia que você entra de manhã, 7 horas da manhã, e sai no final da tarde, 18 horas. Então, é um equipamento que, por várias vezes, vai resolver o problema da pessoa por completo. Ele faz a consulta no especialista, faz um exame e depois, inclusive, pode fazer uma cirurgia lá mesmo. 8 horas e 33 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Estamos retornando com o Jornal Manhã de Notícias aqui pela Nova FM no 87.9 para toda a região, ou então em qualquer lugar deste mundo, pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também ouve a Nova FM no celular, para os aplicativos Android e iOS, nas plataformas Android e iOS. Você também pode nos seguir e assistir a nossa live pelo Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv, e também participar conosco na edição de hoje pelo WhatsApp, mandando sua pergunta, o seu recado, o seu bom dia pelo 13991214342, 13991214342, edição desta terça-feira que recebe o deputado estadual Caio França, do PSB. Agora 8 horas e 36 minutos. Polícia. E vamos ao nosso boletim policial desta terça-feira, com destaque dado pelo repórter Márcio Harrison. Márcio, muito bom dia. Muito bom dia, Bruno Gutierrez. Muito bom dia, amigos do Manhã de Notícias da Nova FM. Mais um ataque contra o policial militar foi registrado na noite de ontem. Por volta das 21 horas, um policial militar que estava ali na Avenida Rangel Pestana com a Rua Gastão Vidigal foi dominado por 2 indivíduos, elementos esses desconhecidos, com uma moto também não identificada, pararam e passaram a efetuar tiros contra o policial militar. O policial militar foi alvejado com pelo menos 2 disparos, um nas costas e o outro na perna, foi socorrido imediatamente para a Santa Casa. Várias viaturas do resgate e o policiamento também do pelotão de choque, Polícia Civil, Polícia Militar, passaram a efetuar diligências ali na tentativa de identificar e prender os autores. Bem do lado do centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Inclusive na esquina ali tem uma panificadora. Foi justamente ali que aconteceu o ataque.
Agora, não se sabe se foi em decorrência da condição profissional do policial militar, e aí o próprio Código Penal, ele aumenta a pena e qualifica o crime, inciso 7º do artigo 121 do Código Penal, ou se foi uma tentativa de assalto. Não se sabe ainda a motivação deste ataque. Recentemente, há cerca de 3 meses, ali nas proximidades também, um investigador de polícia, investigador Júnior, que era botado no 7º Distrito Policial de Santos, no bairro do Gonzaga, descia do morro quando foi alvejado e morto ali por desconhecidos. Caso esse que já foi esclarecido, inclusive, pela Delegacia Especializada em Sequestro, que identificou e prendeu os suspeitos do fato. O caso agora segue para o 2º EP de Santos, né? O delegado Francisco Garrido, investigador Pina, a equipe, a investigação e também aí a Antissequestro e a DIG irão investigar aí esta tentativa de homicídio. E como eu disse, para se apurar, ele foi baleado em decorrência da condição de policial militar, Bruno Gutierrez, ou foi uma tentativa de assalto. No Palácio da Polícia, Márcio Harrison, para o Manhã de Notícias da 9 FM. Muito obrigado, Márcio, pelo boletim policial. Ser policial, né, no Brasil é complicado, é ter um alvo, né, nas costas. 8h38. O Eduardo diz aqui que moro em Guarujá, mas trabalho em Santos. E na última sexta-feira, quando voltei do trabalho à noite para casa, fiquei quase 2 horas na fila da travessia da balsa. Um descaso com a população da Baixada. Pagamos uma tarifa absurda para termos um serviço de péssima qualidade. Quando essa situação será resolvida? Deputado, como é o trabalho da Alesp em cima de órgãos ali, como por exemplo a Dersa, né? Dessa que tem estado muito em evidência, né? Nesse mesmo dia aí eu conversei com o secretário e ele tem razão, porque além das 3 balsas que foram atingidas por aquele navio, acho que todo mundo lembra aí, aquela cena lamentável lá do armador que errou e tal, inclusive a Dersa acionou e já ganhou, então ele será responsabilizado pelas 3 balsas que estão paradas hoje. A gente funciona normalmente com 9 balsas, né? E tem uma de reserva, senão são 8 mais uma reserva sempre, para algum problema. Hoje está funcionando com 6, você falou logo cedo. Aconteceu que na sexta-feira, que ele falou, nós estávamos com 4 balsas, porque 2 tiveram problema na mecânica. Então, aí você imagina, na sexta, que já é um dia com muita gente, acabou trazendo vários transtornos. Eu cobrei, liguei pro secretário, falei com ele. A gente tem lá acompanhado com uma certa frequência essa história da balsa, mas claro que a balsa ela não é o transporte mais adequado. O ideal é o tão falado projeto, que já foi túnel, agora voltou a ser ponte. O governador Márcio França apresentou uma solução aí da iniciativa privada, inclusive, né? A Ecovias já mostrou interesse em fazer e pela primeira vez num traçado diferente, né? Que ele vai ligar não uma ponte gigantesca, um túnel bilionário, mas uma ponte que vai ligar da Anchieta, né, ali em Santos, até aquele trechinho ali, depois da Cônego Domênico Rangoni, do Sítio das Neves. Isso, Sítio das Neves. Então, assim, pela primeira vez apresentou um traçado que é mais curto, portanto mais barato e mais exequível. Então, essa é a solução final. Mas ele tem razão quando ele fala da cobrança. Na sexta-feira, nós tivemos um grande problema. Depois, já no sábado e domingo, retornamos aí às 6 embarcações, que é o que existe hoje, que é o que tem hoje. E o secretário me deu aí, no final de agosto, em 15 dias, ele falou que retomam as outras 3 unidades. Infelizmente, balsa também, porque eu falei para ele, pô, secretário, mas vem cá. Foi ele que causou prejuízo para todos nós. Ele tem que encontrar um caminho até recuperar as 3 embarcações. Ele tem que dar uma solução, alugar algumas balsas. Ele falou, Caio, o problema é o seguinte, não existe balsa para alugar. A balsa ela é só construída para esse sistema. Nós não temos aluguel de balsa, porque não existe desse tamanho aqui embarcações à disposição numa prateleira para a gente alugar. Então, a gente está cobrando, vamos cobrar ele toda a parte o prejuízo que nós tivemos e estamos tendo, mas ele está arrumando as embarcações. Então é por isso que a gente está com esse problema, mas ele tem razão. O problema, na minha opinião, só será sanado por completo quando a gente tiver a opção da ligação seca, que eu gosto da ideia do governador Márcio França de
encurtar o caminho, fazer uma ponte menor, mas uma ponte, não um túnel, pelo gasto que teríamos de desapropriações, etc. A ponte que não é a ponte do Serra, né? Que não é a ponte do Serra. Aquela ponte era muito cara do Serra. Era uma ponte linda, uma ponte estaiada, enfim, gigantesca. Quase um cartão postal. Um cartão postal, assim, vamos pensar assim, uma ponte pêncil 10 vezes maior. Impossível. A ponte pêncil custou pra gente poder reformar ela 30 milhões de reais. 40 milhões de reais no começo do nosso... Muito caro, né? Esse projeto, a gente imagina aí que a gente, com um recurso bem menor, consiga entregar. E lembrando que será aberto um chamamento público para iniciativa privada poder fazer isso. Então, aí a Ecovia já mostrou interesse, assim como a gente está fazendo a entrada de Santos, com recurso privado. Vamos fazer aqui o entorno da Imigrantes, que a cidade também está prejudicada aqui por algumas coisas que aconteceram pós-obra da Imigrantes, dos viadutos. Nós vamos fazer também a ponte Santos-Guarujá. Deputado, a Ana, do bairro Boa Vista, aqui de São Vicente, ela fala: o senhor comentou que para ser atendido no AME é preciso passar por um procedimento antes. Entre esse procedimento até ser atendido pelo AME, quanto é o tempo de espera? Assim, eu imagino, vou chutar aqui porque eu não tenho esse número exato, mas como o AME de São Vicente, ele ainda está em processo, ele não está um atendimento que eles chamam de pleno, né? Portanto, não tem todos os especialistas contratados ainda, eles vão fazendo isso ao longo do tempo. A expectativa é que no mês de novembro todos os especialistas já estejam lá e tal, porque ainda tem muita gente sendo encaminhada para outros AMEs, mas eu acho que num prazo de 15 dias, você foi para a unidade de saúde, em 15 dias você tem que ter aí uma consulta no especialista já marcada. Pelo menos essa eu acho que é um prazo razoável aí para você ter uma consulta pré-agendada. Até depois eu deixo o contato aqui do escritório, se ela quiser mandar o telefone dela e tal, se ela já foi atendida alguma coisa, até para a gente trocar essa informação, porque essa regulamentação, essa regulamentação dessa consulta, ela é feita por sistema. Sim. Tudo pela internet aqui, pelo computador. Então é um sistema que a gente não tem acesso. Só tem acesso o médico da UBS e aqui o pessoal da regulação do AME. Quem gerencia isso é a regulação de vagas no governo do estado. Então é até bom para a gente poder ter esclarecimento. Mas eu suponho que seja por volta de 15 dias aí. Muito bem. 8 horas e 44 minutos. Deputado, algumas semanas atrás nós recebemos aqui o consultor ambiental especialista, professor Hélio Lopes. A gente discutiu alguns problemas aqui, algumas obras aqui da região, como por exemplo a cava subaquática construída pela VLI no Tiplan, a questão da termoelétrica de Peruíbe. Debatemos também a intenção do deputado estadual João Paulo Rilo, do PSOL, de se criar uma CPI para se investigar a CITESB pelos laudos dados nessas obras, por exemplo, junto com a transposição do rio Itapanhaú em Bertioga. E daí ele deu um parecer técnico sobre a questão envolvendo especificamente a cava subaquática em Santos e a termoelétrica de Peruíbe. Vamos ouvir. É uma termoelétrica que vem desprovida de um combustor catalítico seletivo, que é um equipamento para controlar as emissões de óxido de nitrogênio, que são responsáveis, inclusive, pela formação de ozônio na atmosfera. E aquela região, que é uma região ali turística, uma região que tem um parque, né, protegido ali, né, recebeu uma carga grande de ozônio, que é um poluente fitotóxico, ataca a vegetação, inclusive. Quer dizer, desprezaram tudo isso, o sistema de refrigeração aberto, quer dizer, aumentando a temperatura de alto mar sem mínimo de tratamento. Quer dizer, parece que vem aqui na nossa terra, que é terra de índio. Então a gente vai lá e faz o que a gente bem entende. Agora, que eles pensem desse jeito, eu não me assusto. Agora, pior é o órgão ambiental aceitar essa situação, certo? Que estão aqui no nosso país, são nossos irmãos aceitando uma situação dessa. Isso que não dá para entender. E não diferente é a questão de outros projetos que tem aqui para a região, como, por exemplo, essa cava subaquática, né? Uma cava que foi feita aí, aliás, o processo todo ele é desvirtuado, né? O EIA-RIMA não foi feito para
manter para esses, era para 12 metros, hoje eles estão aprofundando para 15 metros, atropelam tudo e está tudo bem. Veja, então é isso que foi colocado lá por nós, inclusive na Assembleia, em audiências públicas, por outros técnicos. A CETESB foi convidada, não compareceu, porque não quer debater, porque sabe que vai ter que dar explicação técnica na frente das pessoas e não vai se sustentar. Então, e esse deputado ainda coberto esse tipo de coisa. Então, eu não posso, veja, nem como técnico, nem como professor que sou de uma universidade, ficar calado diante de uma situação dessa, né? Então, a nossa luta é nesse sentido. Esses projetos são todos projetos que estão sendo analisados de forma errônea, né? Dando normalmente pareceres técnicos que são usados depois por essas empresas no judiciário, porque o judiciário ele usa a CETESB como porta-voz, como garantia, uma chancela do órgão ambiental que aprova esse tipo de projeto da nossa região. Deputado, o professor Elapis falou sobre a fala do deputado João Paulo Rilo, que ele fez um discurso na Assembleia Legislativa, pediu que os deputados da região aderissem ao pedido de entrada da CPI em relação à investigação da CETESB. Dos 3 deputados da região, apenas o Paulo Correia assinou, né, o pedido de abertura da CPI. O senhor defendeu que a CETESB tem técnicos responsáveis e que tem pareceres ali, que acreditam nos pareceres técnicos da CETESB. Só que o professor Hélio, ainda além dessa fala técnica, expondo os problemas específicos ali da termoelétrica de Peruíbe e da cava subaquática em Santos, ele também citou algo que o deputado Rilo também falou, que apesar de ter técnicos da CETESB, a parte política ainda tem uma influência muito grande em cima das decisões técnicas. O senhor vê dessa forma? Olha, bom, primeiro respeitando muito o professor Hélio, que é uma referência aqui pra gente, mas também não posso, desconsiderar um órgão tão rigoroso quanto é a CETESB. A CETESB, ela é reconhecida no Brasil inteiro em sendo o órgão mais criterioso que tem no Brasil com relação à questão ambiental. Muitos empreendimentos acabam não avançando por conta da CETESB. Hoje, por exemplo, o presidente da CETESB é um funcionário público de carreira, assim como o secretário estadual do meio ambiente, o Dr. Trani, uma pessoa também super reconhecida na área. Eu vou falar sobre especificamente a questão da CPI. As CPIs, para elas andarem na Assembleia, primeiro, além das assinaturas, elas entram numa fila de CPIs. Tem uma fila gigante de CPI lá, que já existe hoje. Portanto, não existirá essa CPI. Essa CPI que o Rilo está falando, o Rilo é um grande deputado, um cara combativo, da região de Rio Preto, né, com alguns quilômetros de distância daqui. Eu até brinquei com ele, falei, Rilo, ele esteve aqui e tal, falou comigo, inclusive, e tal, mas eu falei, assim, Rilo, eu defendo, inclusive, o voto distrital, uma coisa que aí é um conceito meu e tal, mas independente disso, eu falei, olha, essa CPI tá me cheirando eleitoreira, faltando 2, 3 meses para eleição, querendo montar uma CPI da CETESB, extremamente... ele sabe, porque é mais experiente do que eu, inclusive, na Assembleia, que essa CPI não existirá na prática até o final do ano, porque tem outras CPIs que estão à frente na fila, então ela não acontecerá. Portanto, eu não quero ficar também jogando somente para a torcida. Ele parece que quer o tempo inteiro ficar criando problema. E aí eu faço uma reflexão aqui também. Com relação à termoelétrica, eu nem vou discutir, porque, pelo que eu percebo, o projeto já está sacramentado que não vai existir. A Câmara Municipal, inclusive, votou uma legislação, colocou na lei orgânica que não pode ter uma termoelétrica na cidade e tal. Então, nem vou discutir. Mas a cava da Pedreira, a cava do Tiplã, inclusive, ali, né, que é o terminal portuário, que emprega mais de 3 mil pessoas naquele local, foi uma solução, inclusive, ambiental sugerida pela CETESB, né? Não se faz nada desse porte sem passar pela CETESB aqui hoje no estado de São Paulo. Então, eu tive lá pessoalmente também para poder conferir, vi as soluções ambientais que ele criou, ao contrário do que eles estão dizendo. Nós temos
mais procriação das espécies após a cava que foi feita. Porque a cava, ela permitiu, é uma solução que já existe em outros países do mundo também. Inclusive, ambientalistas consagrados aí no mundo inteiro vieram dar explicação, e hoje a cava que existe ali na divisa entre Cubatão e Santos, na área continental de Santos, é um case de sucesso, né? A gente tem mais a população de peixes, por exemplo, ela melhorou. Então, o pessoal da Vila dos Pescadores, a própria colônia de pesca falou isso, porque eu estou falando aqui, e quem sou eu na história do Brasil para poder falar sobre reprodução de peixes e tal, mas os próprios pescadores falaram que melhorou, né, a qualidade do peixe, o tamanho dos peixes. Então, não é possível que o órgão ambiental, a CETESB, esteja errada, a população local esteja errada, os principais interessados, que são os pescadores, estão errados, e a gente acaba também, às vezes, por outras questões, muitas vezes imobiliárias, especulativas, acaba a gente também se deixando levar por um discurso mais fácil. Então, é por esse motivo que até o momento eu não assinei a CPI, porque entendo que ela não terá nenhuma condição de virar, e porque entendo que esse é o momento em que qualquer CPI ela terá um palanque eleitoreiro. E aí eu não vou colocar a minha assinatura num processo que eu sei que será eleitoreiro para palanque político. Mas, falando em relação à cava, falando economicamente, deputado, a instalação da cava no ponto onde ela colocou, ela beneficiou a VLI a partir do momento que ali com a cava você não pode colocar mais nenhum pier. Então ela afastou, por exemplo, uma concorrência dentro do canal de Piaçaguera que tu poderia ter com outras empresas se instalando ali naquele local. Não é prejudicial também a economia, a instalação de uma cava ali, sendo que poderia ter um desenvolvimento maior do porto naquela região? Olha, eu tenho dúvida, porque a VLI, na verdade, é um terminal privado, 100% privado. A própria VLI, ela é responsável por fazer a ampliação da dragagem diária daquele trecho. Então a VLI também está proporcionando aí para eventualmente outras pessoas que queiram explorar aquele espaço uma dragagem melhor, e a cava ela tem um momento, um começo, um meio e um final. Ela está terminando já, se eu não me engano, até o final do ano já conclui o processo da cava, e como eu já disse, é uma solução que foi ambientalmente apresentada pela própria CETESB. Veja, essa é uma questão de confiança. Eu confio na CETESB, pelo que conheço dos funcionários, dos técnicos que existem lá, são os melhores do Brasil hoje, são bem remunerados, inclusive, para que possam fazer isso. Agora, não impede de a gente poder ter outros laudos, né? O professor Hélio poderia, ou pode, inclusive, fazer outros laudos para poder conferir se a vegetação foi prejudicada, se a população de aquática, por exemplo, de peixes, crustáceos, entre outros, foi prejudicada também. Porque o que me chegou, o que eu tenho até hoje, é que tudo isso foi melhorado com a cava. Agora, com relação à concorrência, eu nem sei se tem tamanho para poder, se tem espaço para poder ter outros locais outras empresas interessadas nesse espaço. Mas acho que cabe ainda. E vale lembrar, a VLI, ela faz uma coisa que a gente também não pode esquecer. Ela trouxe para a nossa região, eles têm o que eles chamam de pera ferroviária, né, no entorno do terminal, que tira das ruas muitos caminhões, né? As ferrovias, a gente utiliza muito pouco aqui no nosso Brasil, no nosso estado de São Paulo. E a VLI, ela utiliza muito as ferrovias. Então, todos os terminais que lá existem, embora só tenha um berço, tem outros terminais, os terminais todos são contornados pela ferrovia. Portanto, a gente consegue mandar produtos para cá, em especial aí granel, né? Eu vi lá muito enxofre e outros produtos mais, que mandam para Campinas, para Jundiaí, sem ter um caminhão na rua. Então é uma outra coisa que a gente tem mais que valorizar, porque os caminhões, a gente viu o que aconteceu aí recentemente, né? A gente acaba, obviamente que eles são necessários, mas a gente precisa também estimular mais a nossa rede ferroviária, que hoje é muito frágil.
Então, eu não estou aqui para defender a VLI ou deixar de defender. Eu estou dizendo só que eu também não posso concordar que a nossa região ela preserve e tem que continuar preservando, mas que ela não gere uma oportunidade boa. A gente tem lá 3 mil pessoas que estão diretamente empregadas por conta da VLI. Então, assim, a gente não pode perder as oportunidades também, às vezes por questões políticas, ideológicas, e deixar de ter a evolução da nossa região também. Se aqui é assim, vocês possam imaginar como é difícil você ter a geração de emprego no Vale do Ribeira. Aí ficam as prefeituras, todas com muita dificuldade financeira, a prefeitura praticamente manda na cidade, então é difícil de você ter uma mudança política, porque você não tem nem geração de emprego nas cidades, porque tem cidades que tem 97% do seu território preservado pelo... É uma APA, por exemplo. Portanto, você não consegue fazer nada na cidade. Acho que é importante a preservação, mas que ela possa vir com contrapartidas, né? Ou com contrapartidas financeiras para o município, ou se não, assim, a preservação é importante, mas aí o pessoal que vem de São Paulo vem aqui e acha muito lindo, passa aqui um fim de semana, depois volta para São Paulo, tem lá, o seu filho tem uma boa faculdade, às vezes até pública, tem um bom emprego, e a gente aqui fica, né, com uma baita dificuldade de poder se desenvolver. 8h58. Deputado Mauro Luiz Preto, ele dá bom dia a todo mundo. Gostaria que o deputado falasse sobre o Corpo de Bombeiros na área continental, como estão as obras. As obras estão super avançadas, inclusive ontem eu estive lá visitando, fizemos uma prestação de contas ontem ali na área continental, e a gente falou muito sobre o Corpo de Bombeiros, que era um sonho antigo da população continental, população que tem mais de 150 mil moradores hoje, maior do que muitas cidades, inclusive aqui do litoral, e a gente está na fase final aí, o prefeito deve entregar o Corpo de Bombeiros já no mês de agosto. A gente faltava só, na verdade, hoje, a parte de alvenaria da obra está pronta. O que faltava era o caminhão de bombeiros, que eles chamam de unidade móvel, que tem um custo de R$500 mil, que a gente conseguiu com o novo comandante da Polícia Militar, o Coronel Salles, me garantiu, ele fez aí um remanejamento das unidades e vai trazer para cá uma unidade móvel também. Então, em agosto, a gente deve fazer a inauguração aí do Corpo de Bombeiros. Eu não poderei participar, porque já estou numa fase de pré-campanha, então não poderei participar, mas fico muito feliz em poder ter participado dessa grande conquista para a cidade, em especial para a região continental. O Paulo Eduardo Costa, ele que é aqui comentarista da Nova FM, secretário adjunto de Cultura de São Vicente, ele manda um abraço ao Caio, ao Neno, para mim também, e para o Márcio Pinheiro, que está aqui atrás, falando que nosso mago das fotos que vi pelas imagens. Ele fala: deputado e amigo, acompanho sua vida desde que nasceu e me recordo de você ainda jovem acompanhando seu pai, então prefeito, que foi reeleito com 93% dos votos. Parabéns por defender nosso povo, nossa gente de forma tão intransigente. Precisamos de suas pontuais e boas ações. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Você é sempre muito gentil aí. O Paulo, que é uma referência aqui em todos os clubes de servir. Por onde ele passa, ele consegue dar um upgrade aí no espaço. Foi assim no Jockey Club, foi assim no Golf Club, foi assim na Sociedade de Melhoramento do Ilha Pochá, tem sido assim também no Centro Histórico, no Instituto Histórico aqui, na Casa do Barão. Então o Paulo é sempre muito jeitoso aí e com ótimos relacionamentos. Obrigado pela gentileza aí, Paulo. Também citar aqui José Roberto Frutuoso, que mandou bom dia a todos. Deputado, são 9 horas, já estamos até estourando um pouco, só que eu gostaria de repercutir ainda 2 temas com o senhor. Um que remete aí ao início do programa, até com a fala do Sandro. O PSDB, ele trava as sessões da Assembleia Legislativa e acusa o governador Márcio França de tentar transformar projetos eleitoreiros dentro da LDO, como, por exemplo, a questão do GPOI, que daí teria que ter um investimento de muito dinheiro que a ser destinado dentro da LDO, e que isso seria um projeto eleitoreiro para se utilizar aí na campanha de outubro. Como você vê essa acusação por parte da bancada do PSDB? É incoerente. O PSDB da Assembleia, uma parte dele, tem sido muito incoerente. Incoerente e tudo para poder tentar inviabilizar o governador Márcio França. As pessoas têm visto isso já. O projeto do GPOI,
que deu muito certo aqui em São Vicente, dará no estado também, já será implantado, ele está previsto no plano de governo do Geraldo Alckmin, no plano que eles defenderam. Eles esqueceram de ler o plano de governo do Geraldo Alckmin, porque lá consta, inclusive para o PSB apoiar o Geraldo Alckmin, uma das condições foi inserir esse programa de alistamento civil no programa de governo do Geraldo. Então, assim, me chateia muito, porque a gente ajudou muito o Geraldo Alckmin e vamos continuar ajudando. Inclusive, muito mais do que muitos tucanos que torcem para que o Geraldo possa não ser o candidato, para que seja o Dória. Da nossa parte, a gente... eu aprendi assim na minha vida, né? Com os meus pais e até com a minha vivência. Eu não dependo da lealdade dos outros para ser leal àquilo que eu acredito. Né? Independente da postura deles, eu continuarei sendo leal, né, ao Geraldo, aos nossos princípios. Infelizmente, nem todos pensam assim. Né? Na política e na vida, infelizmente, as pessoas muitas vezes tentam, né, passar a perna na gente, e muitas vezes naqueles que te deu a mão a hora que você precisou. Então, a bancada do PSDB hoje é muito ligada ao ex-prefeito João Dória. E o Dória tem isso no seu íntimo, né? A questão da infidelidade, do não cumprimento dos compromissos. E é ele que está instruindo a bancada do PSDB a não votar o projeto do IPESP, que é um projeto que eu não falei aqui, mas ele vai prejudicar, são os advogados aposentados, porque hoje eles pagaram aí 5% da sua renda, eles vão chegar a pagar 25% caso a gente não consiga aprovar o IPESP, porque o governo ele vai ter que aumentar o número de servidores, vai ter que tirar a parte que coloca como recurso, então vai ter que aumentar a contribuição de cada um deles. Então é uma baita injustiça que estão cometendo na Assembleia. Eu espero que esses próximos, hoje mesmo, a gente vai tentar insistir na votação do IPESP, que eles possam colocar a mão na consciência, sabendo que é um projeto não do Márcio França, e nem mesmo do Geraldo Alckmin, que foi quem enviou. É um projeto que faz bem para o Estado de São Paulo e para os aposentados. Ajudaria o Estado a fechar as contas no azul. Né? Além de tudo, ajudará o Estado a fechar as contas no azul. Agora, a segunda pergunta que eu tinha para fazer para o senhor, acho que o senhor até deu um encaminhamento de resposta, que é a questão envolvendo a candidatura do Geraldo Alckmin. O governador do Estado já se declarou, apesar do PSB aí negociar uma aliança nacional, como por exemplo com o PDT do Ciro Gomes, ou ter até uma ala, por exemplo, do Márcio Lacerda, que apoia uma candidatura junto com o PT do Lula, mas o Márcio falou que independente das alianças que o partido faça nacionalmente, ele mantém um apoio à candidatura do Geraldo Alckmin. Gostaria de saber do senhor como você vê esse apoio, se o senhor também Eu praticamente antecipei a sua resposta, né? A sua pergunta, na verdade. Veja, a minha lealdade, eu não posso depender dos outros, eu não condiciono a minha lealdade a nada. A minha lealdade é um conceito de vida, de princípios, não só na política, mas na vida mesmo, no dia a dia. Aquele que te ajudou no momento que você mais precisava, você tem que ser sempre lembrado. Então, por isso, eu defendo a candidatura do Geraldo Alckmin, acho que ele é o melhor candidato, mais preparado. Eu entendo que o Brasil não precisa de grandes gladiadores, de solavancos. Nós precisamos de alguém equilibrado, prudente. O Geraldo não é um cara que empolga a torcida, não é um cara que joga para as grandes massas. Mas ele tem o que mostrar. São Paulo, nesse momento que o país vive uma turbulência, passa no azul. Né? No azul que eu digo, as suas contas estão estabilizadas, pagando os funcionários, fazendo novas obras como o Rodoanel, obras grandes, obras como linhas do metrô, enfim, falamos aqui da ponte Santos-Guarujá, que são obras grandes e que com custo alto. E ainda há o interesse da iniciativa privada em investir aqui. Isso tudo porque encontrou aqui um bom ambiente, um ambiente saudável. E a gente deve muito isso ao Geraldo Alckmin. Acho que faltam, né, sem dúvida, vou dizer que foi tudo muito bom? Não, acho que ele deu a sua contribuição e bem dada. E acho que o Brasil precisa disso. Agora nós precisamos avançar aqui em São Paulo, gerando mais oportunidade com as universidades virtuais que o governador Márcio França tem feito, criado uma nova relação com o servidor público, como ele tem feito também com a Polícia Militar e com os professores, e crescido em outras áreas, conseguindo fazer boas parcerias com as prefeituras, que estão aí, na sua grande maioria, capengas e não conseguem fazer um novo investimento. Então, é por isso que eu defendo aí o legado do Geraldo Alckmin e não condiciono a minha lealdade a de qualquer um outro tucano. Muito bem. 9h06, chegamos ao final desta edição
do Jornal Manhã de Notícias. Agradecer a participação do deputado estadual Caio França, do PSB. Caio, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui a oportunidade, deixar um abraço a todos os amigos aqui da Nova FM. E feliz que vocês estão aqui em São Vicente, uma rádio, né, que consegue manter um padrão aí de qualidade, uma audiência boa. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, ao Márcio que está aqui, aqui atrás, que ele assessora o deputado Caio França, e principalmente você, ouvinte da Nova FM. O Manhã de Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima terça-feira. Voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Sempre lembrando, amanhã teremos o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do Patriotas, e na semana que vem, terminando nosso giro de deputados aqui da região, recebemos o deputado Cássio Navarro, do PSDB. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. Um parque com mais de 8.000 metros quadrados em meio